Gente, eu tava literalmente na frente do computador, pensando como é que eu ia começar esse roteiro, quando eu recebi um e-mail do YouTube, dizendo que a thumb do meu vídeo anterior, de terça-feira, tinha sido derrubada porque ela violava as regras de nudez da plataforma. Eu vou mostrar a thumb aqui só para ser afrontoso e para vocês verem a nudez altamente erótica que eu coloquei na imagem. O Davi de Michelangelo, uma das maiores obras de arte do mundo e que você encontra em qualquer livro de história. E tem até uma tarja por cima dele. E você aí em casa deve estar pensando, putz, tudo isso por um pinto que nem aparece direito? Pois é, mas o mundo dá voltas. E eu te devolvo essa mesma pergunta, porque é algo que eu me questiono toda vez que os gays surtam com alguma foto de volume na cueca nas redes sociais. Dá pra acreditar que eu paguei $15 nesses Vingadores? Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. No vídeo anterior, sobre como o tabu da nudez sexualiza o nosso corpo, eu já tinha dito que agora eu ia discutir exatamente isso. A obsessão dos gays, na verdade da sociedade como um todo, mas dos gays em particular, com o pinto. Esse assunto estava no meu radar porque nas últimas semanas eu recebi 2 mensagens lá no Instagram do canal de caras que tinham uma encanação com o tamanho do próprio pinto. E também porque esses dias um desses perfis que eu sigo lá no Insta, que se diz um portal de notícias LGBT, tinha dado uma nota aí de algum famoso que tinha saído com o volume marcando na calça. E claro, o post já tinha milhares de likes. E aí eu fico me perguntando se as pessoas conseguem relacionar claramente essas duas questões. Na versão virtual da nossa comunidade, ou seja, nas redes sociais, parece que só existem 2 tipos de pinto. Aqueles que o cara faz questão de mostrar para todo mundo e aqueles que o cara quer esconder de todo mundo. E aí as pessoas ficam tão noiadas com isso tudo que parece que elas se forçam de um jeito ou de outro a estar num desses extremos. De um lado, por exemplo, a gente tem esse fenômeno bizarro de gays que tomam meio Viagra ou um quarto de Viagra para ficar com o pinto meia bomba na praia, ou na balada, ou até nas fotos. E eu fico abismado como esse povo tem renda disponível, né? Você já viu quanto custa uma caixa de Viagra? E do outro lado, a gente tem histórias como as que eu recebi via DM essa semana, de pessoas que me contaram uma preocupação enorme com o tamanho do pinto, que se escondiam na escola, que não usam vestiário. E aí no final o cara me dizia que o pinto tinha 15 centímetros. 15 centímetros não só é um tamanho normal, como é acima da média do brasileiro. Mas eu não sou médico, então não sou eu que tenho que te convencer disso. Clica aqui na Jean Grey, que ela vai te levar para um vídeo maravilhoso do nosso querido Dr. Drauzio Varela, que vai te explicar muito melhor o que é um tamanho normal. Você percebe que a obsessão dos gays com pinto e com tamanho de pinto leva para esses extremos, para essa distorção? Eu queria que você entendesse essa conexão que é indireta, mas que é absolutamente real. Toda vez que você demonstra um interesse exagerado e público em tamanho de rola, ou seja, quando você vai lá ver foto do fulano na sunga ou notícia de cara que saiu com o volume marcando, você está criando uma realidade distorcida em que outra pessoa acha que o tamanho do pinto dela não é o suficiente e que pinto é a única coisa que importa. Lá naquele meu vídeo sobre por que eu parei de assistir filme pornô, eu falo que esse tipo de filme também é um grande causador nessa distorção da realidade, porque muito filme pornô se vende como algo real, como algo naturalista. Não naturista, naturalista, mas nada daquilo não é nem remotamente parecido com a realidade de uma transa mesmo, ou de uma vida sexual saudável. Mas tá lá os caras sendo idolatrados porque tem pinto grande. E de certa maneira, a culpa continua sendo nossa, porque eles só fazem filmes com caras de pinto grande porque os gays têm essa obsessão por pinto grande. O máximo que dá pra te aliviar nessa culpa é que você não está sozinho nisso. Todas as pessoas, independentemente do gênero ou da orientação sexual, estão inseridas numa sociedade patriarcal e machista e que sempre colocou o pinto como a coisa mais importante do mundo. Isso é chamado de falocentrismo. Então até os héteros sofrem com isso também. E olha só que curioso,
Os próprios héteros admitem que sabem, e provavelmente você deve saber também, que o tamanho do pinto não importa na performance sexual. Uma pesquisa de psicologia clínica da Universidade de Vitória, na Austrália, entrevistou mais de 700 homens e comprovou que a neura com o tamanho do pinto afeta homens de todas as idades. E que, para eles, a importância do dote não é na cama, e sim no vestiário. E isso foi reforçado pelo relato de vários de vocês essa semana lá nas DMs do Instagram. Quase todos vocês que me contaram suas histórias focaram muito mais na exposição pública na frente de outros homens do que em questões sexuais. De novo, isso é uma manifestação do falocentrismo. A ideia de que se o seu pinto é menor, você vai ser percebido pelos outros homens como menos homem, menos poderoso e menos respeitável. Ou seja, a nossa cultura é tão falocêntrica que o pinto do homem existe principalmente para o outro homem. Aí você pensa, isso é mara para quem é gay, porque a gente quer pegar outro homem, mas não é bem assim. Esses caras que curtem exibir a mala na praia ou no Instagram não necessariamente fazem isso em busca de um parceiro sexual, é em busca de uma reafirmação do próprio ego. É uma coisa que pode ser absolutamente solitária. E quando de fato essa questão do tamanho do pinto entra na vida sexual dos gays, ela acaba vindo com uma carga dupla, porque diferentemente dos héteros, essa outra pessoa com quem a gente estabelece essa relação de comparação de tamanho não é um amigo, não é um colega, é o nosso namorado ou é um parceiro sexual. E isso gera uma série de encanações mais específicas. Por exemplo, eu fiz uma enquete lá nos stories do Instagram e 63% das pessoas que responderam disseram que não se sentem à vontade de mandar uma nude com o pinto mole. Presumivelmente porque o pinto mole é menor, é mais fino. E a gente quer mostrar todo o nosso vigor, toda a nossa potência. Um outro exemplo. Um dos seguidores me contou que se sentia inferiorizado porque ele era menos dotado do que o namorado. E isso gerava um ressentimento que permeava outras áreas do relacionamento, mesmo quando eles estavam vestidos. Tem também aquelas ideias absurdas que a comunidade gay e os filmes pornôs gostam de reforçar, do tipo, quem tem o pinto maior tem que ser o ativo. Você percebe que só de a gente falar essas coisas em voz alta, elas já começam a não fazer nenhum sentido? Aliás, eu acho que esse é o ponto para reforçar uma outra coisa aqui. Gente, ao contrário do que a sociedade falocentrista e os filmes pornôs te ensinaram, sexo não tem a ver com pinto. Sexo tem a ver com prazer. E você pode sentir prazer de diversas maneiras, inclusive com pinto pequeno e inclusive sem pinto nenhum. É óbvio que ninguém tá aqui para dizer como você deve transar, e é óbvio que dá para sentir prazer com pinto, claro. Mas eu sempre acho que uma vida sexual saudável é aquela que amplia os horizontes do que a gente pode fazer no sexo, e não aquela que restringe num só tipo de prática, ou num só tipo de fetiche, ou numa só parte do corpo. Então, se você quiser de fato colaborar para uma comunidade gay menos encanada, mais saudável e mais livre, você precisa começar a reconfigurar a atenção que você dá para o pinto. Não só no sexo, mas também nas redes sociais, na conversa com seus amigos, em tudo. Porque não faz sentido você ficar maluco por uma foto de volume no Instagram e depois você ficar reclamando que as pessoas transam mal ou que tá faltando transa. Gente, olha quanta transa não está acontecendo porque a pessoa tá noiada com o pinto, ou com dela mesma ou dos outros. E, para finalizar, se você é uma dessas pessoas que acha que tem o pinto pequeno, e eu tô aqui enfatizando o verbo achar, porque como eu já expliquei, a gente vive numa bolha gigantesca que distorce a percepção da realidade, eu tenho uma boa notícia para você. Esse é o seu pinto, e ele vai ser assim para sempre. E isso é uma boa notícia porque todas as outras pressões estéticas que a gente sofre, ser magro, ser gostoso, ser bonito de rosto, todas essas pressões vêm também com a angústia e a cobrança de que você pode mudar se você tiver tempo, se você tiver dinheiro ou se você tiver força de vontade. Você não tem como mudar. Não existe nenhum método comprovado cientificamente que altera o tamanho do pinto. Então, meu filho, você não tem outra opção. Você tem que concentrar toda a sua energia em mudar a cabeça de cima, não a de baixo. Ah, Marcel, mas como é que eu vou mudar a minha cabeça se são os outros que me rejeitam por ter pinto pequeno? Eu sei que isso é uma coisa bem chata, mas eu já falei várias vezes aqui no canal. Você não tem como controlar os outros.
tentar controlar os outros é o jeito mais certo de ficar frustrado. Você só controla o seu jeito de lidar com a situação. Todas as outras pessoas que conseguiram lidar com questões de pressão estética vão te dizer a mesma coisa. A gente tem a ideia errada de que a nossa autoaceitação vai acontecer depois que o outro aceitar a gente. E não é, é justamente o contrário. Quando você aceitar e respeitar o seu próprio corpo, vai ser muito mais fácil encontrar alguém que aceite e respeite também. Esse assunto dá muito pano pra manga. Dá pra fazer mais uns 10 vídeos sobre obsessão de gay com pinto. Então quem sabe eu não volto nisso mais pra frente. Se você quiser me ajudar na inspiração desse futuro vídeo, me conta aí nos comentários como você se percebe na nossa sociedade e comunidade falocêntrica. Você curte ver fotos de cara marcando o volume? Você tem essa curiosidade? Você percebe essa noia geral das pessoas com o tamanho do pinto? Já teve experiências sexuais ou afetivas que foram afetadas por isso? Semana que vem eu volto a falar de cultura pop e em breve eu vou começar uma grande experiência aqui no canal, que é a caça ao tesouro do canal Gay Nerd. Se prepara porque vai ser muito legal e vai ter prêmio. Me segue no Insta e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Beijo!